Olá a todos, meu nome é Tainá Lourenção e nesse trabalho eu apresento um levantamento bibliográfico sobre pesquisas publicadas de 2010 a 2022 relacionadas às interações entre as três áreas, música, literatura e artes visuais, para uma análise do estado da arte na pesquisa interartística. Dessa maneira, foram encontrados 5 artigos e uma dissertação de mestrado, dos quais nos auxiliarão a observar o que vem sendo pesquisado sobre a temática ao longo dos anos e as metodologias que foram sendo utilizadas. Dentre os trabalhos encontrados, o primeiro a ser apresentado e que decidimos dar maior ênfase devido ao seu profundo domínio na temática e uma comunicação que realmente expressa o conceito da tradução intersemiótica de modo claro e rico em perspectivas teóricas e metodológicas, é a Poesia e as Outras Artes, da autora Lúcia Santaella, que traz instrumentos teóricos e metodológicos acerca das relações entre a poesia e as outras artes, com especial atenção para as afinidades com a música e as artes visuais. Em seu artigo, a Santaella traz a abordagem semiótica para poder ampliar a literatura para além de uma arte simplesmente verbal. Ela quer nos atentar a também olhar os contextos visuais e acústicos do campo não verbal, dos quais esses textos literários também se associam. Após nos introduzir a visão semiótica como base para entender as ligações existentes entre essas três artes, a Santaella segue apresentando mais intimamente as relações entre a poesia e a música, a sequência temporal dos signos, a representação gráfica, o ritmo, os acentos, as pulsações regulares, a métrica regularizada, são todas semelhanças das quais a música e a literatura podem apresentar. Posteriormente, a autora ainda nos leva a pensar sobre a relação do ritmo musical em outras artes além da poesia, como forma de movimento dentro do contexto visual. Em pinturas abstratas de Kandinsky ou em Broadway Boogie Woogie de Mondrian, por exemplo, é possível notar a busca dos artistas pelo ritmo nas combinatórias cromáticas da pintura e nas variações entre linhas retas e cores primárias. Durante a exposição dos estudos, nós notamos que os trabalhos Poesia e Pintura Abstrata, A Música das Cores, de Jacineide Travassos, e Pintura e Música nos Poemas de Da Costa e Silva, de Raimunda Celestina da Silva, apesar de já denunciarem a música pelo título dos trabalhos, elas não trouxeram nenhum exemplo musical para entrar dentro de uma comparação com as outras obras literárias e pictóricas, mas ainda assim nós achamos pertinente falar sobre esses trabalhos porque foram investigadas relações de imagem e som na poesia e imagem e movimento na pintura, e a musicalidade presente nos poemas. Observamos que a de Jacineide Travassos e a de Eduardo Ramos expõem claramente os caminhos metodológicos que eles utilizaram, sendo o mais forte o da tradução intersemiótica. Já a autora Simone Goretti Machado, ela também segue a mesma linha de raciocínio da visão semiótica, porque ela faz a comparação de signos. No trabalho de Raimunda Celestina da Silva, a gente identificou que ao longo do estudo ela se ateve a mais explicar teoricamente, historicamente, as relações entre música e literatura e não se debruçou a realizar as análises mais aprofundadas das obras e colocá-las em comparação com outras obras. Vale ainda ressaltar que as pesquisas de Simone Goretti Machado e Eduardo Ramos também buscaram entender o processo de criação das obras e de seus autores, o que enriqueceu ainda mais as análises, e que dentre todos os trabalhos, apenas um, Comparar o Incomparável, uma aproximação entre Tom Jobim, Debussy e Monet, do autor Paulo da Costa e Silva, coloca a música em destaque, porque ele aponta alguns aspectos que ele acredita que as obras de Jobim e Debussy se aproximam, e para isso ele inicia o artigo levantando alguns paralelos entre a Bossa Nova no Brasil e o impressionismo francês, realizando comparações entre aspectos musicais e as questões voltadas às letras das canções, a parte literária, as invocações visuais e, em especial, também as pinturas de Monet. Finalizo aqui a minha apresentação, mas deixo o meu agradecimento ao evento do Colartes, que dá visibilidade aos estudos, pesquisas e produções de nós, mestrandos do PPGA da UFES.